dia a todos. As mães têm sempre culpa por tudo? Tem. E não tem, claro. Mas vamos entender melhor essa coisa, porque é muito importante. Estou falando de mães de crianças pequenas. Por quê? Porque quando a criança é pequena, ou seja, quando nós, humanos, somos pequenos, somos extremamente sensíveis. E eu quero dar a vocês um exemplo para que compreendam de que forma as mães são, entre aspas, culpadas por tudo. Todos vocês, eu acho, né? Grande maioria das pessoas, geralmente, experimentou na vida uma situação na qual entrou num lugar e se sentiu mal estando naquele lugar. Um espaço físico, um grupo de pessoas. Não aconteceu nada de específico, ninguém xingou ninguém, não teve nenhum comportamento agressivo, mas a gente não se sentiu bem. Ou vice-versa, a gente se sentiu muito bem perto de uma pessoa. Talvez é a forma como a pessoa fala, o que ela fala. Às vezes não se sabe exatamente o que é, mas a gente sabe o que sentiu. Isso porque nós somos muito mais do que simplesmente um comportamento ou um pensamento, sobretudo. E a gente percebe uma comunicação que é inconsciente. Tem uma transmissão de conteúdos no plano inconsciente que ocorre entre todos nós o tempo todo. O que acontece com as crianças pequenas é que elas não têm os filtros que nós temos. Elas não estão ainda alienadas de si, como muitas pessoas hoje estão, que não sabem o que sentem, não percebem o que sentem e só sentem depois as consequências. As crianças percebem tudo, mas não sabem, porque não têm consciência, elas não têm uma identidade. Tanto que elas não falam eu, elas chamam a Aninha quer isso. A Aninha quer aquilo, porque a criança ela está ainda confusa de alguma forma com o meio ambiente e, sobretudo, confusa, não mentalmente, tá? Confusa como identidade com a mãe. O fim da gestação não representa o fim da simbiose com a mãe, de forma alguma. Na verdade, essa simbiose pode durar décadas, como a clínica psicanalítica comprova. Décadas. Então a simbiose com a mãe é uma realidade muito forte na vida da criança. Por isso que tudo que acontece dentro da mãe chega na criança. Não é por má vontade da mãe, não é por falta de querer o bem, né? Mas é porque chega. Agora, as mulheres, as mães me perguntam, mas então é tudo culpa minha? Ficam perdidas, confusas. Por quê? O que acontece é que as mulheres, sobretudo as mulheres que trabalham hoje, que estão localizadas, vamos dizer assim, a identidade delas está localizada no pensamento racional, na persona, naquilo que chamaríamos de persona, essa mulher, ela perdeu a sensibilidade de lidar com aquilo que não é persona, ou seja, que não é comportamento socialmente, não digo só aprovado, mas conhecido, habitual, como funciona o mundo da sociedade. A criança não está no mundo da sociedade. Então, antes de querermos disciplinar a criança, que precisa também, antes de querermos ajudá-la a se inserir no mundo humano, precisamos conseguir acolher a alma dela. Agora, para isso, a gente precisa estar em contato com a nossa própria. E esse é o problema. As mães hoje não estão nessa relação consigo próprias. Elas se percebem só a partir do racional. Perderam essa sacação, essa intuição, essa percepção fina. E aí a criança fica perdida porque ela percebe a confusão interna, inconsciente da mãe. Ela percebe sem saber que está percebendo. Porque é uma criancinha pequena. Então ela reage não àquilo simplesmente que a mãe faz, mas àquilo que a mãe
é sem saber que é. Por exemplo, o marido vai embora, o marido viaja final de semana, por exemplo. Eu estava falando com a mamãe, o marido viajou final de semana. E apesar de ela ter 3, 4 ajudantes em casa, ela ficou insegura, porque o marido é quem dá o prumo da casa, da família. Ela, apesar de ser uma profissional boa, não se sente como pessoa estável emocionalmente que pode oferecer isso. Apesar de ser uma pessoa profissionalmente ótima, tá tudo tranquilo, não tem nenhum problema sério com ela. Mas a criança, ela percebeu a insegurança da mãe e reagiu, e foi muito difícil. Agora, o que então precisa fazer a mãe? Precisa ser perfeita? Não precisa ser perfeita, mas ela precisa ser consciente. A maternidade, hoje em dia, a maternidade só pode funcionar para uma mulher que trabalha ou para uma mulher que está no mundo da cidade, do urbano, que está conectada, que pensa, que busca coisa, que está querendo ser mais do que simplesmente uma dona de casa. Para esta mulher, a maternidade só vai funcionar se ela estiver disposta a se tornar consciente dos conteúdos internos que ela carrega e que influenciam na relação com a própria filha ou filho. Esses conteúdos internos influenciam em qualquer relacionamento, inclusive com um parceiro. Qualquer um. Só que as crianças reagem de uma forma muito transparente. Elas reagem de imediato. Não tem processamento, não tem filtro, não tem alienação suficiente na criança, graças a Deus, que a tornaria aparentemente insensível, mas somatizando outras coisas e canalizando para outros comportamentos. Então, a criança percebe sem se dar conta e reage. Então, antes de se criar comportamentos viciados, porque depois os pais reagem e aí a criança começa a se habituar a ter certos tipos de dinâmicas e aí vira vício, vira complicação toda, é preciso que as mulheres se deem conta que a maternidade só funciona como processo hoje em dia de autoconhecimento, de transformação, autotransformação. Tem que se ter consciência e vontade de fazer isso, disponibilidade para isso. Caso contrário, vamos ter crianças problemas, que é o que a gente tem hoje. A criança é o problema. Temos que resolver a criança. Se olha para a criança como se ela fosse uma coisa lá que está incomodando, né? O comportamento dela. A gente ama de paixão, mas ela está incomodando. A criança entra na nossa vida, não é só uma questão de fazer espaço para ela físico, espaço físico e de tempo. Tem que fazer espaço para ela dentro da gente. Ela é um outro ser, uma pessoa desconhecida. Ela é desconhecida e a gente tem que aprender a conhecê-la. Para isso a gente tem que se mudar. A gente tem que acolhê-la dentro e ao mesmo tempo ela é um pedaço de nós, que está falando de nós. Então não é que as mulheres têm que ser perfeitas, absolutamente não. Mas nós temos que ter a consciência do poder que acabamos exercendo sem nem perceber. Não é culpa nossa, mas a gente hoje tem como saber. Agora, vamos ter filhos perfeitos também, sem problemas? Não vamos. Basta somente que a gente tenha mais consciência, que depende da vontade de ter. Que a gente se disponha a olhar para isso. Ou seja, eu estou insegura porque meu marido vai embora, eu tenho que tomar consciência disso. Só esse meu acolher esse aspecto meu que eu estou sentindo ajuda. Já isso resolve metade do problema. Até porque eu vou lidar com a situação de uma forma mais adulta, mais madura, sabendo do meu ponto fraco. E aí entendendo por que a criança está reagindo assim. Vai ficar muito mais serena a relação. Precisamos chegar num lugar em que a relação em casa é uma relação é um time que funciona junto, mas não no ponto de vista prático, no ponto de vista de alma, no ponto de vista de fluxo interno, de fluidez dos relacionamentos. É isso. Um grande abraço a todos e até a próxima partilha. Beijo.